Olá! Por que nos nossos dias existem tantas denominações religiosas? Para você ter uma ideia, no mundo inteiro existem mais de 33 mil denominações religiosas. Mas por que tudo isso? Se existe só uma palavra de Deus, se existe só um Deus, o porquê de tantas religiões? Será que Deus tem um povo escolhido? No passado, no Antigo Testamento, a Bíblia diz que Deus tinha os judeus como povo escolhido. Depois que Jesus veio aqui, será que existem um único povo escolhido? Será que existe apenas um povo escolhido? O porquê de tantas religiões? E mais, por que essas religiões muitas vezes se degladiam tentando procurar o seu espaço? Até mesmo denegrindo a imagem do cristianismo. O que a Bíblia nos diz com relação a um povo escolhido? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Seja muito bem-vindo, já estamos começando ao vivo pela Rede Novo Tempo de Comunicação, mais um programa Na Mira da Verdade. Onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo, participando do nosso programa, mandando as suas perguntas, os seus questionamentos. Um abraço muito carinhoso aos nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo que estão conectados com a gente através das ondas do rádio. E você que nos acompanha através da internet, aonde quer que você esteja, obrigado pelo carinho da sua audiência. A partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Obrigado. Vamos já começar cumprimentando meu colega de trabalho, professor Leandro Quadros. Como é que vai, professor? Passou bem a semana? Como é que foi? Graças a Deus, meu amigo, uma semana muito agradabilíssima. Estou contente porque estamos aqui mais uma vez no Na Mira da Verdade, porque em algumas viagens, Tito, que eu fiz durante a semana, pude conhecer pessoas muito bacanas e que pediram para mandar um abraço para eles aqui. Opa! Antes eu queria só mandar um abraço para o meu amigo e irmão, o senhor Elias Ribeiro. Ele mora em Hortolândia, ele é pai do Elino, nosso colega de trabalho aqui na TV, e ele está de aniversário, não é? Então, meu amigo e irmão Elias, que Deus lhe abençoe, né? Que Deus lhe dê muitos anos de vida e que Deus lhe prepare a cada dia mais para a volta de Cristo. Um abraço também para o Evaldo. O Evaldo, ele também é de Hortolândia e ele é pai da Gabi, uma amiga minha que mora na Argentina, que minha esposa e eu conhecemos lá. E um abraço também para a Maria Aparecida, que é a vovó da Gabi. Deus abençoe a vocês. Um abraço também para a Suelen Vieira. Ela é filha do casal Inésio e Edna Vieira e são de Arroio do Meio, Rio Grande do Sul. Querida Suelen, Deus abençoe a você. E um abraço também para o José Gleidson Carneiro, de São Paulo, Marilene Lima, de Jaguaretama, Ceará, Augusto Sérgio e Maria Aparecida, de Ouro Preto, Minas Gerais, Leila Wagner, de Montes Claros, não é? Minas Gerais também. E agora eu tenho mais uns aqui, mas ficarão para o próximo programa, tá bom? Ok, professor. Muita gente aí para mandar abraço, hein? Bastante, meu irmão. É isso aí. Mas olha só, já vamos começar quente o nosso programa. Professor, eu comecei falando aí no programa com relação à quantidade imensa de religiões que nós temos. E mais, a gente tem visto aí que me parece que as religiões ficam se degladiando aí em busca de um espaço. A pergunta é a seguinte: Deus tem um povo só aqui na Terra? Por que de tantas religiões? Será que o seu povo não está em todas as religiões, uma vez que existe só um Deus, uma só palavra? Como explicar, então, essa quantidade imensa de religiões e o que a Bíblia fala de um povo? Existe realmente um povo escolhido, professor? Essas são questões, amigo Tito, muito interessantes. Primeiro, seria importante nós mostrarmos que, apesar de Deus ter os filhos dele em todas as igrejas, nem todos os caminhos conduzem a Deus. Há uma crença, né, há um ditado que diz assim: todos os caminhos conduzem a Deus. Só que quando você vai à Bíblia, você percebe que não é assim. Aqui em Provérbios, capítulo 16, versículo 25, é dito assim: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal
são caminhos de morte. Então, uma religião pode parecer levar a pessoa a Deus, porque fala em Deus, fala em Jesus Cristo, fala em fé. Mas se no seu corpo doutrinário há mentiras, então ela não leva a Deus como a pessoa acha que leva. Se todos os caminhos levassem a Deus, por exemplo, o que Cristo falou em Mateus 7, 13 e 14, perderia o sentido. Lá Cristo diz que há o caminho estreito que leva à salvação e a porta larga que leva à perdição, por onde passa a maioria. Então, biblicamente, nem todos os caminhos conduzem a Deus. Agora, é claro que em todos os movimentos religiosos há pessoas sinceras que buscam a Jesus e que vivem de acordo com a luz que eles receberam. Essa é uma crença bíblica e é uma crença que o adventista expressa. Por exemplo, se você, amigo telespectador, amigo internauta ou ouvinte da Rádio Novo Tempo, ouviu falar por aí que o adventista ensina que só ele é salvo, saiba que essa pessoa que falou isso ou está desinformada ou ela está mentindo. Ele não sabe o que está dizendo. Por quê? Quando você vai a uma fonte oficial da Igreja Adventista, como por exemplo este livro aqui, Questões sobre Doutrina, né? Este livro você deveria de ler, para você perceber que muito do que os críticos dizem sobre o adventismo não passa de mentira ou desinformação. Esse livro foi publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Mas quando você vai aqui, por exemplo, na página 162, você percebe o posicionamento adventista sobre isso. Aqui diz o seguinte: cremos que Deus possui um grande número de seguidores fervorosos, leais e sinceros em todas as comunidades cristãs. Então, o adventista não ensina que só ele é salvo. Agora, o adventista crê que a igreja adventista é uma igreja da profecia bíblica, que Deus chamou para contribuir com verdades bíblicas descobertas adicionalmente, para contribuir para com o cristianismo. Nós percebemos que apesar de o povo de Deus, sincero, estar em todos os movimentos religiosos, porque Deus tem os seus filhos sinceros em todos os movimentos religiosos, Deus chamou a igreja adventista para uma missão especial, que é exaltar o evangelho eterno e exaltar o estilo de vida daqueles que aceitaram o evangelho. E o estilo de vida daqueles que aceitam o evangelho, ele é expresso claramente em Apocalipse 14, 12, que diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então a igreja adventista foi chamada por Deus para mostrar às pessoas que, além de termos fé em Jesus, precisamos deixar que esta fé em Jesus nos transforme, a fim de termos um estilo de vida em que sejamos obedientes à palavra de Deus. Agora, infelizmente, querido telespectador, amigo ouvinte, internauta, muitas pessoas não se informam a respeito de tudo que o adventismo ensina e escrevem besteiras por aí, em livros, em sites que se dizem apologéticos, mas que infelizmente não vão a fontes primárias para comprovar as coisas. E respondendo à última questão que faz parte da pergunta do Tito, existem muitas religiões por dois principais motivos. Primeiro, porque a antropologia descritiva comprova que há uma tendência natural de o ser humano ser religioso. Então o ser humano busca crer em algo, crer, adorar alguém maior do que ele. Então o que acontece? Essa tendência que está corrompida pelo pecado faz com que a pessoa, ao invés de ir só para a Bíblia, ele aceite muitas vezes interpretações de uma pessoa, desde que essa interpretação seja conveniente ao seu estilo de vida. Outro fator é que a pessoa, ao invés de deixar que a Bíblia fale a ela quer falar para a Bíblia. Então, cada um quer interpretar a Bíblia da sua maneira, sem levar em conta todas as regras de interpretação do texto bíblico e sem permitir que o Espírito Santo fale à sua mente o que a Bíblia está dizendo. Então, esses são alguns dos motivos para as muitas religiões. Mas nós recomendamos a você, querido amigo, não importa de que igreja você seja cristão ou não,
Se você é um filho de Deus que o busca sinceramente e você quer fazer a vontade de Deus, e se você estiver disposto a aceitar aquilo que Deus quer ensinar para você, a promessa de João 7,17 vai se cumprir na sua vida. E com esse texto eu queria fechar essa explicação para fecharmos este bloco. João 7,17 diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Isso aqui quem falou foi Cristo. Usando as palavras do Salvador, eu digo para você o seguinte: se você de coração quer fazer a vontade de Deus, você vai saber se o que a Novo Tempo e o Na Mira da Verdade lhe apresentam é simplesmente ideia da Igreja Adventista ou é ideia de Deus, ou é ideia divina. Se você for sincero e continuar estudando a Bíblia e aberto com o seu coração para receber as verdades de Deus, Ele vai mostrar isso para você, Ele não vai permitir que você seja enganado. Continue no estudo da Bíblia, continue tendo a sua comunhão com Jesus, não importa a igreja na qual você esteja, mas esteja aberto a coisas novas que Deus vai ensinar para você. Ok, professor, muito bem. Bom, para você participar do nosso programa mandando a sua dúvida, o seu questionamento, basta você mandar um torpedo SMS para 12 9156 6972. Você manda o seu torpedinho e eu recebo ele na hora aqui, tá bom? Anote aí, o telefone está aí no seu vídeo. 12 9156 6972. Mande a sua pergunta, mande a sua dúvida, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser sobre a palavra de Deus, sobre a religião, enfim, algum assunto bíblico que você tenha alguma dúvida. E se você preferir, você também pode, você que está assistindo a TV aí com seu laptop, você que está na frente de um computador e ao mesmo tempo assistindo a TV, você pode acessar o nosso blog. O nosso blog é novotempo.com/Na Mira da Verdade. Ali você vai ver uma quantidade de assuntos para você estudar mais a palavra de Deus, assuntos que nós debatemos e aprendemos aqui no programa Na Mira da Verdade, mas também você vai poder mandar a sua pergunta e eu vou receber ela aqui online, tá bom? Ali você vai ver à direita que tem um campo dizendo que o programa está no ar, você preenche ali, mande a sua pergunta e eu recebo na hora aqui. novotempo.com/Na Mira da Verdade. Faça a sua pergunta, manda pra gente e ela vai estar na Mira da Verdade. Nós temos que ir para um intervalo, não sai daí não. É um minutinho só, a gente volta já já. Já estamos de volta, este é o programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas. Se você tem alguma dúvida bíblica, manda pra gente, você pode mandar pelo torpedo SMS 12 9156 6972 ou então acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. E você que tem Twitter aí, você pode conectar com a gente. O nosso Twitter é Na Mira da Verdade e lá você pode comentar o programa e mandar a sua pergunta, porque já já nós vamos colocar algumas perguntas dos nossos amigos twitteiros que estão aí ligadinhos no programa Na Mira da Verdade. Eu queria agora aproveitar e mostrar para você um DVD muito especial que nós preparamos com todo carinho para você aprender mais da Palavra de Deus e também para você dar de presente a outras pessoas que você quer mostrar alguns assuntos interessantes. Nós fizemos um DVD especial com 30 perguntas e respostas. São 10 temas com 3 perguntas cada tema. Fala sobre o sábado, fala sobre, deixa eu mostrar aqui para você, ó. Fala sobre o sábado, fala sobre o santuário, fala sobre a trindade, o dom de línguas, o milênio, o arrebatamento secreto, a humanidade de Cristo, a predestinação e outros assuntos mais. Se você quer ter esse DVD aí na sua casa e quem sabe dar de presente a outras pessoas, basta você ligar para 0300 789 1111 e você vai adquirir aí esse belíssimo trabalho que nós preparamos com carinho para que você possa dar de presente, evangelizar e aprender mais da Palavra de Deus, tá bom? Esse é o DVD do programa Na Mira da Verdade. Professor Leandro Quadros. Pois não, meu amigo. Rapaz, está bombando as perguntas aqui, Que professor. coisa boa. Não para de tremer o telefone, não para de chegar aqui pelo nosso blog, mas tem uma pergunta que eu separei aqui no intervalo, muito interessante. Quem mandou essa pergunta foi, deixa eu ver aqui, o Damião. Ele é de Serra Talhada, no Pernambuco, e ele diz o seguinte: por que Jesus só realizou milagres depois que foi batizado? Ele só teve poder depois
de receber o Espírito Santo? Olha aí, professor. Os milagres de Jesus, coincidentemente, foram só depois que ele foi batizado em águas. Só aí que ele recebeu o Espírito Santo, professor? Depois do seu batismo? E então começou a fazer milagres? Foi isso mesmo? Olha, essa pergunta é muito interessante. Na verdade, querido telespectador, Jesus Cristo sempre teve o Espírito Santo. Ali em Lucas 1,35, nos mostra que desde que Cristo encarnou, desde que Cristo foi para o ventre de Maria para nascer em forma humana, ele já possui o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é a pessoa da divindade que estava atuando diretamente para que Cristo encarnasse. Então ele sempre teve o Espírito Santo. Agora, ele necessitava primeiro ser batizado para depois fazer seus milagres, porque o batismo, primeiramente, confirmaria que ele era o Messias, daria um testemunho público de que ele era o Messias. E nós percebemos isto aqui em Mateus 3, 13 a 17. Aqui no versinho 16 é dito que, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Ou seja, quando Cristo foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu no ombro dele em forma de pomba, e Deus Pai falou do céu o seguinte: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. A partir dali, pessoas, inclusive João Batista, puderam perceber que ele realmente era o Messias prometido. E quando as pessoas tiveram uma confirmação diretamente dos céus de que Cristo era o Messias, ficaria muito mais fácil para elas aceitarem a mensagem dele e para que elas espalhassem o fato de que ele era realmente o Salvador enviado por Deus. Então havia este propósito, diríamos assim, missiológico de Deus ao batizar Jesus primeiro, para depois, não é, ele cumprir a sua missão como o Salvador do mundo. Agora, professor, aproveitando então essa questão do batismo, a gente só recebe o Espírito Santo quando somos batizados? O poder do Espírito Santo quando nós somos batizados ou não? Não, na verdade, o Espírito Santo acompanha o ser humano desde o início da sua vida. A pessoa, se ela não tiver o Espírito Santo antes, não é? Ela nem convertida é. Porque em João, ali, Tito, capítulo 16, verso 8 a 10, afirma que o Espírito Santo nos convence do pecado. Agora, realmente, quando a pessoa aceita Cristo como Salvador e é batizada nas águas, aí ela recebe um batismo especial com o Espírito Santo. Então quer dizer que o batismo do Espírito Santo é quando a pessoa é batizada nas águas, e não quando ela começa a receber poderes do Espírito Santo, podemos dizer assim? Há casos na Bíblia, raros, como em Atos capítulo 10, que as pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo antes do batismo nas águas. Mas ali Deus tinha um propósito missiológico também, mostrar que mesmo os não-judeus poderiam receber o Espírito Santo. Agora, no geral, você percebe, como no caso de Jesus, não é? A pessoa aceita Cristo como Salvador, quando ela é batizada, aí ela recebe também o Espírito Santo, um poder a mais do Espírito Santo para agora exercer seus dons espirituais. Ok, professor. E olha aqui, ó, pelo nosso torpedinho, a Tatiane Fernandes, ela é de Posse, em Goiás, diz o seguinte: como é que nós temos o livre-arbítrio se a vontade de Deus é soberana? Ou seja, Deus, se Ele quiser mandar a gente para um lugar, Ele vai fazer isso. Ele é soberano. Então como é que nós temos o livre-arbítrio? Como é que eu posso provar que eu tenho o livre-arbítrio? Pelo seguinte, nós precisamos entender uma coisa, Tatiane, né? Isso. Veja bem, amiga Tatiane, a soberania de Deus, ela não tira o livre-arbítrio do ser humano. Alguns calvinistas, infelizmente, que creem nessa teoria, eles pensam o seguinte, que se Deus, para ser soberano, não pode existir livre-arbítrio. Na verdade, isso é um absurdo, porque a soberania de Deus está no próprio fato dele conceder ao ser humano o livre-arbítrio. Se Deus não desse liberdade de escolha para alguém, então aí ele não seria soberano, porque se a pessoa não pode exercer a sua escolha, Deus não seria soberano, porque a pessoa seria um robô
seria uma máquina. Isso não quer dizer soberania. Na verdade, isso quer dizer um Deus psicopata, né? Que ele programa todo mundo para fazer o que ele quer, até mesmo o mal, por exemplo. Que seria uma coisa absurda. Você já pensou Deus predestinar o indivíduo? Já pensou Deus predestinar o diabo para ser diabo? Deus, no momento do universo, pensou assim, bom, eu sou tão soberano que eu vou fazer que o diabo vire diabo. Não tem cabimento, isso é uma teoria até diabólica, não é? Agora, o nosso livre-arbítrio, ele não interfere na soberania divina de Deus, por quê? Porque apesar de as minhas escolhas afetarem os planos de Deus para a minha vida, as minhas escolhas não afetam os planos de Deus, os planos gerais de Deus. Por exemplo, Deus quer me salvar. Agora, se eu não quero me salvar, quando Cristo voltar eu não serei salvo. Agora, eu não vou impedir que Cristo volte, porque Deus é soberano. Você entende? Então nós precisamos ler, por exemplo, Josué 24:15. Se o ser humano não pudesse exercer o seu livre-arbítrio, o ser humano não poderia ser responsável moralmente. Não é? Então Josué 24:15, por exemplo, é um texto muito claro. Aqui é dito o seguinte. Vamos ler esse texto aqui porque ele é importante. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então perceba, Josué claramente apresentou aqui dois caminhos para o povo. Olha, vocês podem servir aos deuses pagãos ou ao Senhor. Eu e a minha família vamos servir a Deus. Então, apesar do pecado nos corromper, Deus nos devolveu o livre-arbítrio para que possamos exercer esse livre-arbítrio. E leremos em contra Romanos 2:4. Lá é dito que Deus não nos obriga a nos arrependermos, Ele nos conduz ao arrependimento. Aí é bem diferente. Ok, professor, olha aqui, ó. Não param de chegar perguntinhas aqui pelo nosso blog, também tem no nosso SMS. E para você que quiser mandar uma pergunta para a gente, você pode mandar pelo torpedo SMS 12 9156 6972, 12 9156 6972, ou então acessar o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Bom, vamos lá, olha aqui, a pergunta do nosso torpedinho é o seguinte, quem mandou isso aqui foi o David, falando de Tucumã, no Pará. Ele falou assim, ó, eu espero que hoje vocês respondam a minha pergunta. A Bíblia diz que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, por que a Bíblia também diz que se confessarmos todos os nossos pecados, Deus nos perdoará? Professor, como que é essa história de pecado contra o Espírito Santo? A gente ouve falar aí que é um pecado que não tem perdão. Como que é essa questão do pecado do Espírito Santo, se quando nós confessamos o nosso pecado, Deus perdoa? Quer dizer que não existe, então, pecado contra o Espírito Santo? Quer ver uma coisa? Amigo David, muito obrigado por sua pergunta. Veja bem, David, os textos não estão se contradizendo. Ali em 1 João 9, que é o texto que você citou, quando afirma que se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar, ali está se referindo a todos os pecados, com exceção do pecado contra o Espírito Santo. Né? Então, não é uma contradição, simplesmente a Bíblia se complementa. Né? Então, num texto fala desses pecados gerais e o outro, que eu vou ler agora, fala do pecado contra o Espírito Santo. Eu vou ler para você Mateus 12, 31 e 32, para te dar uma breve explicação sobre o que é o pecado contra o Espírito Santo. Então, Mateus 12, 31 e 32 dizem o seguinte, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Ou seja, aqui já está confirmando o que 1 João 9 falou. Todo pecado e blasfêmia é perdoado aos homens. Está confirmando o que o outro texto disse. Mas, aí é o que? Há uma exceção. E na Bíblia pode haver exceções. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, Jesus, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Você precisa ler todo o capítulo 12 de Mateus a partir do verso 22 para poder compreender isso. E você precisa também entender um pouco do fundo histórico deste texto. Do verso 22 ao 32, você percebe uma coisa interessante.
Cristo estava expulsando demônios e os fariseus, líderes religiosos judeus daquela época, disseram o seguinte: você não expulsa demônios pelo poder divino. Você expulsa demônios pelo poder do Beelzebu. O próprio diabo ajuda você. E aí Cristo deu a seguinte advertência: olha, se vocês estão blasfemando contra mim, Deus pode perdoar vocês. Agora, se vocês continuarem blasfemando contra o Espírito Santo, dizendo que uma obra que eu faço pelo poder dele é do diabo, vocês estão blasfemando contra o Espírito. E aí o Espírito Santo não vai perdoar vocês. Vocês estão indo longe demais. Então o pecado contra o Espírito Santo é ir longe demais. É você atribuir uma obra que pertence ao Espírito ao diabo. Você vai longe demais, você está tão insensível que até as coisas boas que Deus faz por meio do Espírito Santo, você não liga para isso, ou você atribui ao diabo. Agora, levemos em conta também o fundo histórico. Será que foi só neste momento que os fariseus falaram contra o Espírito Santo? Claro que não foi. Se você ler, por exemplo, Lucas capítulo 2, ou melhor, vamos a partir de Mateus capítulo 1. Quando Cristo nasceu, diz Mateus 1, ali 25, os fariseus não foram visitar a Jesus. Entretanto, 3 reis magos foram visitar a Cristo. Na infância, os fariseus rejeitaram a Cristo. Quando Cristo era jovem, o rejeitaram. Então eles rejeitaram a Cristo por toda a vida. Então o pecado contra o Espírito é o quê? Você rejeitará Cristo de tal maneira que um dia você atribui a obra do Espírito Santo ao diabo. Então, esse resumidamente é o pecado contra o Espírito Santo. Ok, professor. Bom aí, você está aprendendo e nós aqui juntos estamos aprendendo. Nós temos que ir para o intervalo, mas não sai daí não. Aproveita o intervalo, manda a sua pergunta, manda o seu questionamento, porque daqui a pouquinho a sua pergunta vai estar na mira da verdade. A gente volta já já. Bem-vindos de volta, já estamos no ar aqui. E você que está nos acompanhando aí através da Sky, canal 14, obrigado pelo carinho da sua audiência. Talvez você esteja zapeando aí o seu televisor ou esteve zapeando aí e caiu aqui neste programa. Esse é um programa onde nós respondemos perguntas, dúvidas bíblicas. Se você tem uma pergunta, nós estamos ao vivo. Mande pra gente o seu questionamento, mande a sua dúvida bíblica, que tudo vai ser respondido à luz da palavra de Deus. E a sua pergunta vai estar na mira da verdade. Para você participar, basta mandar um torpedo SMS para 12 9156 6972, eu recebo aqui na hora, ou então entrar no nosso blog novotempo.com/na mira da verdade, e você vai ver ali um espaço para você mandar a sua pergunta, você manda e eu recebo na hora aqui também. Como já chegaram muitas perguntas aqui, mas eu vou colocar agora uma pergunta que chegou pelo torpedo aqui, bastante interessante. Quem mandou essa pergunta foi o José Oliveira, ele é de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, professor. Veja só, a pergunta dele é a seguinte. Rapaz, tocou o telefone aqui e saiu do ar. Olha só. Aqui, tá aqui. Ele diz o seguinte: boa noite, eu me batizei nas águas e por alguns anos estive fora e agora voltei para a palavra de Deus. Eu posso me batizar novamente? Olha só, professor, ele foi batizado por imersão, mas se afastou dos caminhos de Deus. Esteve por muito tempo longe e agora voltou aos caminhos de Deus. E ele quer se batizar de novo. Ele pode se rebatizar, professor? O que a Bíblia fala sobre isso? Quer ver uma coisa, querido irmão José? Na Bíblia, apesar da Bíblia não ter um mandamento direto a respeito do assunto, a Bíblia tem uma referência interessante a respeito de um rebatismo. Você pode ler em Atos 19, 1-7. Aqui, por exemplo, é dito o seguinte: o apóstolo Paulo, eu vou ler para você o texto a partir do versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam porventura o Espírito Santo quando creram? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João, ou seja, tinham sido batizados nas águas. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento,
dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Então perceba que coisa interessante. Paulo chega, né, em Corinto com Apolo e encontra ali, de acordo com o versículo 7, 12 homens. E ele pergunta assim: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Mas nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. E aí o que Paulo fez? Paulo batizou-os nas águas novamente, porque eles não tinham pleno conhecimento da verdade. Então, no seu caso, irmão José, o que acontece? O batismo, ele é, diríamos assim, uma demonstração pública de que estamos nos casando espiritualmente com Cristo. Se você desfez publicamente o seu casamento espiritual com Cristo, é bom que você refaça o seu casamento espiritual com Cristo publicamente. E por isso não há nada na Bíblia que proíba você de refazer o seu casamento espiritual com Cristo por meio do batismo. Efésios 4:5, quando afirma que há um só batismo, ali não se refere à quantidade, mas à qualidade. O texto diz que há um Deus verdadeiro, há uma fé verdadeira e há um batismo verdadeiro, que é o batismo nas águas. Então, vá tranquilo, refaça o casamento espiritual com Jesus e isso vai lhe fazer muito bem. Ok, professor, muito bem. Bom, nosso blog aqui agora tem alguma pergunta interessante do Raul Santiago. Ele é de Manaus, lá no Amazonas. Ele pergunta o seguinte: eu gostaria de saber sobre os evangelhos que foram descartados no Concílio de Nicéia, em 325. Se eles não têm alguma importância para os cristãos. Professor, existem alguns evangelhos que foram descartados da Bíblia Sagrada? E se esses evangelhos que foram tirados não teria alguma importância na vida cristã? Ou seja, será que não tem alguma coisa escondida aí que diz sobre o cristianismo, professor? Não foi o concílio de Nicéia, que ocorreu em 325 d.C., quem estabeleceu os livros do Novo Testamento. Na verdade, os concílios, eles confirmaram uma lista de livros que já era aceita pela igreja cristã. Então, alguns dizem que foram os concílios da igreja que determinaram quais livros fariam parte do Velho e do Novo Testamento. Só que isso não é verdade. Eles reafirmaram que a igreja cristã já aceitava. E nós temos evidência bíblica disso. Por exemplo, quando você lê 1 Pedro 3, 15 e 16, Pedro está falando dos escritos de Paulo. E ele fala no versículo 15 e no versículo 16 que os escritos de Paulo são difíceis de entender porque Paulo era um homem muito culto, tinha um pensamento muito profundo. E olha como que Pedro chama os escritos de Paulo. Ao falar de Paulo, ele diz assim: Paulo, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas ou cartas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro chama as cartas de Paulo de escrituras. Ele inclui as cartas de Paulo entre as demais escrituras. E isso aqui, séculos antes do Concílio de Nicéia. O que nos prova indiscutivelmente que a lista de livros aceita pela igreja cristã é essa aqui, dos 27 livros do Novo Testamento. Agora, os evangelhos do Novo Testamento, os outros evangelhos, outros escritos, eles podem ter, no máximo, alguns deles, um valor histórico. Mas valor doutrinário e teológico não tem como, porque muitos deles foram escritos por gnósticos, sectários, que eram influenciados por crenças erradas e que queriam deturpar o verdadeiro evangelho de Cristo. A igreja cristã, para proteger os escritos dos apóstolos, fechou a lista de livros do Novo Testamento, muito antes do Concílio de Nicéia, como vemos aqui em 1 Pedro 3, 15 e 16, ou melhor, 2 Pedro, e aí a igreja protegeu e esses demais evangelhos que ficaram fora, tudo distorção. Por exemplo, tem o evangelho segundo Tomé, que ele mostra lá uma criança que esbarrou em Jesus e aí Jesus dá uma maldição, essa criança cai morta.
Isso não tem cabimento. Você vai em Mateus 19, 13 a 15, Cristo diz assim, deixe os pequeninos vir a mim, porque deles é o reino dos céus. Então é claro que aquilo não tem nada a ver com Jesus da Bíblia. Então nós temos que rejeitar realmente esses evangelhos e cartas apócrifas, porque a igreja cristã que manteve contato com os apóstolos e escrito dos apóstolos, ela sabe melhor do que qualquer um quais livros realmente eram ou não eram inspirados. Eu gostaria muito de agradecer o carinho da sua audiência. Você que é meu irmão da Igreja da Assembleia de Deus, você que é da Igreja Presbiteriana, você que é da Igreja Batista que acompanha o nosso programa, você que é mórmon, você que é testemunho de Jeová, católico, espírita, enfim, você que assiste o nosso programa porque quer aprender mais ou quer saber um pouco mais do que este livro sagrado tem para nos ensinar, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Afinal de contas, todos nós estamos aqui para aprender mais sobre a Bíblia Sagrada. E eu queria dizer uma coisa, se você tem uma dúvida, se você tem algum questionamento que não foi esclarecido, se você achou meio controverso o que foi apresentado aqui da Bíblia Sagrada e você quer debater, mande a sua pergunta para a gente ou então mande os seus comentários para o nosso e-mail. Nosso e-mail é namiradaverdade@novotempo.org.br. Se você também discorda de alguma resposta que foi dada aqui, por favor, escreva para a gente. Nós estamos aqui prontos para responder o que você quiser sobre a palavra de Deus e esclarecer, de repente, alguma coisa que não ficou clara para você, tá bom? Mas você tem a chance de fazer as suas perguntas ao vivo aqui. Participe do nosso programa, mande o seu questionamento através do nosso SMS 12 91566972 e ele chega na hora aqui para mim, ou então acessando o nosso blog novotempo.com/namira da verdade. Além de você poder mandar as suas perguntas pelo nosso blog, você vai ter a chance de discorrer ali o conteúdo que nós apresentamos para você, do que nós falamos aqui no nosso dia a dia de programa, tá bom? Participe, mande a sua pergunta, mande o seu questionamento para a gente, que nós queremos colocar na mira da verdade. Professor Leandro Quadros. Vamos, meu camarada. Essa aqui que chegou pelo nosso blog é bem interessante. Olha só. Opa. O nome é Maroni Bunerges, ele é de São Paulo, ele diz o seguinte: sou ex-mórmon e me deparei com uma grande dúvida. Teria a senhora Ellen White, uma escritora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nós a consideramos também como uma profeta de Deus, uma profetisa de Deus, teria a senhora Ellen White tido influência mórmon em seus escritos? Pois em 1850, no livro Primeiros Escritos, na página 54 e 77, Deus Pai e Jesus Cristo são descritos com forma tangível. Isso não é o mesmo que os mórmons aceitam como descrito no livro Mórmon, Doutrinas e Convênios, 130, versículo 22, que afirma isso também no livro Pérolas de Grande Valor e Seleções de Moisés, no capítulo 6, verso 9, onde eles comparam com Gênesis 9, 6. Professor, o que quer dizer esse assunto aí? A questão de Deus Pai e Jesus Cristo Filho serem em forma tangível. Será que o Espírito Santo também não é em forma tangível? O que isso tem em relação com os escritos da senhora White e também a doutrina mórmon, professor? Existe alguma relação nisso? Aí é o seguinte, veja bem, querido telespectador. Quando a senhora Ellen White menciona como tendo visões em que ela viu Deus Pai, menciona Deus Pai e Deus Filho, assim como Joseph Smith Jr., isso não a enquadra na teoria, na doutrina mórmon pelo seguinte: o apóstolo Paulo, por exemplo, aqui em Romanos 1 capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, não é? Separado para o Evangelho de Deus. Então, o apóstolo Paulo menciona também nos seus escritos muito só Deus Pai e Deus Filho. É que naquele contexto profético, não é relevante muitas vezes mencionar o Espírito Santo. Agora, em outros contextos proféticos, o Espírito aparece. Agora, que Ellen White não teve assim nenhuma influência da teologia mórmon, eu pude comprovar isso pessoalmente quando eu estive numa viagem uma vez nos Estados Unidos. Eu estive lá com alguns colegas da Casa Publicadora Brasileira e com o doutor Alberto Tim. Nós fomos visitar, né, um lindo templo mórmon. E lá nós conversamos com um daqueles líderes mórmons e perguntamos para ele o que eles diziam de uma
crença que existe aí no Brasil de que Ellen White teve alguma relação com Joseph Smith Jr. E aquela pessoa que é líder mórmon e que tem um grande conhecimento da doutrina mórmon, ele nos garantiu o seguinte: não conheço, nunca ouvi falar e isso não deve ser verdade. Então, se você ouviu falar sobre isso, pode ter certeza, não passa de uma lenda. Olha, professor, quantas perguntas estão chegando aqui, viu? Deixa eu ver essa aqui, ó. Olha aqui, ó. O Plínio Fagundes está perguntando o seguinte, ele escreveu pelo nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Plínio Fagundes, de Ribeirão Preto, São Paulo. Ele diz o seguinte: o decreto dominical está a caminho? O período profético em que vivemos aponta que somos a última geração? Professor, que história é essa de decreto dominical? O que é isso que ele está perguntando aqui? Que espécie de decreto dominical é esse? A Bíblia fala alguma coisa de decreto dominical? De onde é que ele tirou isso, professor? Veja, esse é um assunto que exige um tempo bem maior para explicarmos, mas eu vou dar aqui alguns vislumbres para o nosso telespectador. E aí eu vou recomendar uma literatura de muita qualidade para que o telespectador possa se aprofundar no assunto. Ele pergunta também, professor, se o período profético em que vivemos aponta que somos a última geração. Será que esta seria a última geração para que Jesus pudesse voltar? Veja bem, primeiramente, quando nós lemos Apocalipse 13 e Daniel 7:25, nós adventistas entendemos que no conflito entre o bem e o mal, uma das questões que vai estar em jogo é a fidelidade aos mandamentos de Deus ou não. Não porque nós cremos que a lei é meio de salvação, nada disso. A salvação é unicamente pela graça. Mas a lei faz parte do estilo de vida do salvo e ela evidencia se eu realmente fui transformado por Cristo. E nós cremos com base no estudo de Apocalipse 13 e com base na interpretação protestante até o século XIX, de que um dia dois poderes políticos, um poder político e outro religioso, se unirão e estabelecerão o decreto dominical como um dia obrigatório de guarda. Isso já aconteceu em alguns momentos no século XIX nos Estados Unidos e em algumas regiões. Então, isso acontecer no futuro de novo não é difícil, não é? Então, a profecia se encaminha para isso. Agora, nós temos evidências de que realmente podemos ser a última geração antes de Cristo voltar. Os sinais que indicam a volta de Cristo nos mostram isso, mas nós não podemos afirmar isso 100%. Isso é uma coisa que só Deus sabe. Agora, se você quiser fazer um estudo profundo sobre a compreensão adventista de Apocalipse 13 e mais, se você quiser conhecer as 28 doutrinas da Igreja Adventista de forma sistematizada, teologicamente falando, eu tenho que indicar para você uma obra que foi lançada há pouco tempo, que é fantástica. Se intitula Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia. Este material você vai entender de forma sistematizada as 28 doutrinas adventistas da seguinte maneira: na Bíblia, na história e como essas doutrinas aparecem nos escritos de Ellen White. Tudo sistematizado. Aqui é um manual de teologia sistemática muito bom, lógico, aplicado ao adventismo. Então, com esse manual você pode entender Apocalipse 13 na compreensão adventista, Daniel 7:25, e você vai perceber uma coisa. Você vai perceber que muitos desses livros aí que dizem que o adventismo é uma seita, você vai perceber que eles estão dando cada bola fora porque estão escrevendo de coisa que não sabem. Então, ao ler esse material, talvez você se entristeça ao pensar assim: poxa, eu comprei um livro sobre seita e gastei meu dinheiro. Então, pode acontecer isso com você. Então, se você quer conhecer o que realmente o adventismo pensa sobre Apocalipse 13 e sobre as suas 28 doutrinas de forma bíblica, histórica e nos escritos de Ellen White, esse material aqui. Você pode adquirir o tratado com a editora Casa Publicadora Brasileira pelo telefone 0800 979 0606 ou pelo site www.cpb.com.br. É um material que vale a pena, tá bom? Sem falar que a Casa Publicadora lançou um outro material também aqui, que é o primeiro da série, que é um comentário bíblico de todos os livros da Bíblia. Esse primeiro volume vai de Gênesis a Deuteronômio. Então você não pode perder a oportunidade de um material de qualidade, onde você vai entender o que realmente os adventistas pensam em fontes primárias.
e não pegando fonte de segunda mão de gente que não sabe o que está dizendo, tá bom? Se aprofunde no assunto e qualquer dúvida, a equipe do Na Mira da Verdade estará aqui à sua disposição. Muito bem, professor. Estou aqui agora tweetando e vendo os nossos amigos que estão conectados com a gente através do Twitter. O nosso Twitter é Na Mira da Verdade. Você pode aí se cadastrar e passar a seguir o nosso programa também. E tem muita gente aqui conectada e muita pergunta pelo boa. Twitter. Olha que beleza. Eu queria lembrar você também que todas as quintas-feiras nós fazemos um programa dedicado a você que é do Twitter. Todas as quintas-feiras, às 2 da tarde, nós estamos ao vivo aqui através do Twitter, fazendo um programinha para você. Você pode assistir a gente através do Twitter. É só você acessar o link e você já vai ter aí o nosso vídeo falando com você e você escrevendo para a gente através do Twitter, tá bom? Participe com a gente todas as quintas-feiras, às 2 da tarde, ao vivo, pelo Twitter. Professor, tem uma pergunta aqui da Daisy. Não, deixa eu ver essa aqui, não. Tem a Deise que está aqui, mas eu tinha escolhido a da Mabel. Deise, daqui a pouquinho eu ponho a sua. A Mabel Oliveira diz o seguinte: professor, de acordo com Gênesis 6, aqueles homens que tiveram relações com as mulheres eram anjos da parte de Deus ou demônios? Que história é essa de Gênesis 6, de relações sexuais com mulheres ali na Bíblia, ainda relacionado a anjos? Anjos se relacionam com seres humanos, professor, mesmo que sejam demônios? Olha que pergunta interessante. Essa pergunta, amigo Tito, é baseada em Gênesis capítulo 6, versículo 4. Vamos ler isso daí que agora me deixou intrigado, hein? Gênesis 6, 4. Isso. Leia para nós aí, Tito, na sua Bíblia. A Mabel, obrigado, Mabel, por sua pergunta. O Tito vai ler para nós e nós vamos comentar isso aqui. Olha só, essa aqui na linguagem de hoje diz o seguinte, professor. Havia gigantes na terra naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhe deram filhos. E esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Olha aqui, na linguagem de hoje falam filhos de Deus com filhas dos homens. Isso aí quer dizer anjos, professor? Ou demônios, enfim? O que é isso? Aí é que está um detalhe. Alguns teólogos, e eu não sei como que eles conseguem chegar a essa conclusão, mas alguns teólogos dizem que esses filhos de Deus que se uniram sexualmente com as filhas dos homens eram anjos caídos e que, portanto, essa união sexual promoveu o surgimento de, digamos assim, gigantes, uma espécie de aberração, né? Só que isso aí é uma coisa que não tem embasamento bíblico, por alguns motivos. Primeiro, o termo filhos de Deus, apesar de em Jó, capítulos 1 e 2, se referir realmente a anjos, nem sempre o termo filhos de Deus se refere a anjos. Por exemplo, se você for a Deuteronômio, capítulo 14, versículo 1, falando do povo de Israel, olha o que diz o texto. Filhos sois, ou filhos vocês são do Senhor vosso Deus. Então, o termo filhos de Deus que aparece em Gênesis 6:2 não se refere a anjo. Aqui se refere a seres humanos. Agora, quem são os filhos de Deus e as filhas dos homens? Bom, se você for aqui a Gênesis 4:26, você já começa a ter uma luz. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Perceba que depois que nasceu Enos, filho de Sete, um dos filhos de Adão, passou-se a falar em Deus novamente. Ou seja, os filhos de Deus, querido telespectador e amigo ouvinte, são os descendentes de Sete. Agora, as filhas dos homens, como o capítulo 4 de Gênesis faz parte do mesmo contexto de Gênesis 5, o que acontece? As filhas dos homens são as descendentes de Caim, aquele homem perverso que matou Abel e que não tinha nenhuma tendência a adorar a Deus corretamente. Era um homem ímpio. Então, quando a Bíblia fala que os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens, simplesmente a Bíblia diz: os descendentes de Sete se uniram com as descendentes de Caim. Nada mais que isso. Agora, que anjo não pode manter relação sexual? Basta fazer uma leitura de Mateus 22:30. Para você ver que muitos teólogos, apesar de estudiosos, eles dão baita bola fora nesse sentido. Se eles lessem Mateus 22:30, eles perceberiam o seguinte:
Cristo fala, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Então o texto é claro. O anjo é uma criatura de uma outra ordem. Não é um ser humano. Não pode procriar. E por isso qualquer teologia, com base em Gênesis 6, 2 e 4, que afirme que anjos se uniram sexualmente com mulheres, é uma teologia pervertida, não é? Uma aberração, e isso não tem embasamento bíblico. É o que a Bíblia está nos dizendo. Muito bem, professor. Essas e muitas outras perguntas você só aprende aqui no programa Na Mira da Verdade. Olha só, eu queria apresentar para você agora um livro muito especial. Apresentar por quê? Porque a partir da semana que vem eu tenho certeza que você vai começar a ver este livrinho aqui rodando por aí. Sabe por quê? Mais de 40 milhões de livros serão distribuídos em toda a América do Sul. Esse livro aqui, ó, A Grande Esperança. Deixa eu mostrar de pertinho para você aqui, ó. Esse livro, a partir da semana que vem, você vai começar a ver aí. Pode ser que você receba um livrinho desse aqui de presente de um amigo, de um conhecido, de um irmão seu. Porque nós vamos fazer uma grande distribuição desse livro aqui a partir da semana que vem. A Grande Esperança. E é um livro que a Novo Tempo está junto nesse processo. É uma campanha evangelística nacional, internacional, porque os países da América do Sul também estão recebendo esse livro. Olha só, são 40 milhões. É uma edição estrondosa. Poucos livros foram impressos. Eu nem sei se existe algum livro que foi impresso a 40 milhões de unidades. Esse livro aqui, ó, A Grande Esperança, se você ver aí, pode ter certeza que tem a chancela do programa Na Mira da Verdade. Uma excelente literatura falando sobre esperança, falando sobre os nossos dias, os dias em que vivemos, o que nós estamos vivenciando nas coisas do mundo, tá bom? A Grande Esperança, talvez você receba um desses aí na sua casa. Fique ligadinho. Tito. Professor, oi. Eu queria só fazer uma observação que eu lembrei de uma coisa. Pois não? Esse livro, querido telespectador e ouvinte, ele é um livro, Tito, que é uma seleção de alguns dos principais capítulos deste livro aqui, ó. O Grande Conflito. E uma coisa que o Tito falou muito importante. Onde se viu imprimir 40 milhões de livros e mais? Meu amigo, a Igreja Adventista está investindo dinheiro para te dar de presente esse livro. 40 milhões de livros a Igreja Adventista está bancando do seu bolso para dar de presente às famílias que querem ter mais esperança, que querem conhecer os bastidores do conflito entre o bem e o mal para se preparar para a volta de Cristo. Então, aproveite. E o Na Mira da Verdade está aí de mãos dadas com este projeto para que você conheça cada vez mais a Palavra de Deus através da Bíblia e através desse livro fantástico que é O Grande Conflito. Ok, professor, eu tenho mais uma pergunta capciosa aqui para você. Veja só, professor. Mateus 5,19 ensina que os transgressores da lei e os não transgressores da lei, ambos serão salvos. Olha só, Mateus 5,19. Transgressores e não transgressores serão salvos. Só que essa você não vai responder agora, professor. Rapaz. Essa vai ficar para o programa da semana que vem, porque o nosso tempo já estourou, já acabamos e nós temos que ir embora. Professor, obrigado pelo carinho de você aí nos apresentar essas verdades bíblicas. Obrigado por você nos ajudar a aprender um pouco mais da Palavra de Deus, viu? Meu amigo, muito obrigado pelo seu carinho também. É uma satisfação, um pecador, que a gente nem merece tantas coisas que ganha de Deus, né? Deus usar um pecador para ajudar outros pecadores a pesquisar a Bíblia. É um privilégio do qual eu não mereço, mas que eu agradeço a Deus por isso. Agradeço a você, amigo Tito, pela companhia. Muito obrigado, amigo telespectador, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, amigo internauta, por suas perguntas. E nunca esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar, não é o Leandro, não é a Novo Tempo, não é o Tito. Sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. E não esqueça, sempre aqui nesse programa, sua pergunta, sua dúvida bíblica vai estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!